Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula do Instituto de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou Gustavo Pedrosa e convido você para que, nesta semana, possamos debater as sessões 111 à sessão 115 de Doutrina e Convênios. Então, você que é aluno da classe regular do Instituto, acesse a descrição do vídeo e registre sua presença no Google Form que está aí descrito. Nós tivemos uma ótima semana de conferência geral, onde tivemos muitos insights espirituais. E nessa mesma vibe, nós vamos estudar essas sessões, porque após o período pentecostal associado à dedicação do templo de Kirtland, era necessário que os santos atendessem às necessidades temporais da igreja. Pesadas dívidas pairavam sobre a igreja devido a empréstimos obtidos para a aquisição de terras para a construção do templo. Ebenezer Robinson, um dos primeiros membros da igreja, que serviu por um tempo como escrevente do profeta, relatou uma possível solução que se apresentou. Chegou a Kirtland um irmão chamado Burgess, que declarou ter conhecimento de uma grande quantia de dinheiro escondida no porão de uma certa casa em Salem, Massachusetts, que pertencera a uma viúva, então falecida, e pensava ser a única pessoa que tinha conhecimento dela ou da localização da casa. O profeta Joseph Smith escreveu, em 25 de julho, em companhia de Sidney Rigdon, do irmão Hiram Smith e de Oliver Cowdery, deixei Kirtland para viajar para a cidade de Nova York por 4 dias. De Nova York, continuamos nossa jornada para Providence, a bordo de um navio a vapor, escreveu o profeta. De lá para Boston, em vagões a vapor, e chegamos a Salem, Massachusetts, no início de agosto, onde alugamos uma casa e a ocupamos durante o mês, ensinando o povo de casa em casa e pregando publicamente, conforme a oportunidade se apresentava. Visitando ocasionalmente partes da região vizinha que são ricas na história dos antepassados peregrinos da Nova Inglaterra, em guerras com os índios, superstição religiosa, intolerância, perseguição e ignorância. No dia seguinte à sua chegada a Salem, o profeta recebeu a revelação registrada com o que hoje conhecemos como sessão 111. O resultado da viagem está registrado na história de B.H. Roberts, que diz o seguinte: Burgess, segundo Ebenezer Robinson, encontrou os irmãos em Salem, mas afirmou que o tempo havia causado tais mudanças na cidade que ele não conseguia apontar a casa com certeza e logo partiu. Versículo 1. Eu, o Senhor vosso Deus, não estou descontente com vossa viagem, apesar de vossa insensatez. Para que o desânimo não tomasse conta desses irmãos após a notícia decepcionante de que o irmão Burgess não conseguia lhes dizer a localização do tesouro, o Senhor revelou que não estava zangado com os esforços deles em buscar soluções para as suas dívidas. A tolice do profeta residia menos na esperança fantasiosa de encontrar um tesouro do que em sua falha em aconselhar-se com o Senhor. Pouco mais de 2 anos antes, ele havia recebido orientação do Senhor sobre o endividamento da igreja. Naquela ocasião, foi dito aos santos que, se humilhassem, orassem em espírito de oração e fossem diligentes, ele enviaria meios para a sua libertação. Doutrina e Convênios 104, 78 a 80. A viagem a Salem foi um empreendimento planejado por eles mesmos, não por orientação divina. E acontece muito isso em nossas vidas. Nós estamos tentando, e às vezes somos insensatos em buscar uma solução que não é indicada pelo Senhor. Ainda assim, ele diz, eu não estou descontente com isso, mas poderia ter se aconselhado comigo. Versículo 2 da sessão 111. Tenho muitos tesouros para vós nesta cidade, para o benefício de Sião, e muita gente nesta cidade, que reunirei no devido tempo para o benefício de Sião, por intermédio de vós. O tesouro escondido em Salem, aquilo que é de maior valor para Deus eram seus filhos,
como veremos no versículo 10. No Velho Testamento, a casa de Israel era chamada de tesouro peculiar do Senhor. Êxodo 19:5, Salmo 135:4. As referências aqui à sua reunião para o benefício de Sião sugerem que a cidade era rica em sangue de Israel. O profeta Joseph Smith e seus companheiros não tiveram sucesso na pregação do evangelho em Salem. No entanto, 5 anos depois, o elder Erastus Snow iniciou seu trabalho missionário lá. O resultado de seus esforços incluiu a organização de um ramo com cerca de 100 membros, muitos dos quais mais tarde se uniram aos santos em Nauvoo, Illinois. Versículo 4. E acontecerá que, no devido tempo, porei esta cidade em vossas mãos, para que tenhais poder sobre ela, de modo que não descubram vossos planos secretos, e sua riqueza, no que diz respeito a ouro e prata, será vossa. Em algum dia futuro, talvez no milênio, a cidade de Salem, que significa a cidade da paz, ou traduzida, Salém, será governada por homens justos que detêm o sacerdócio de Deus. Estes terão o poder e a autoridade necessários para usar suas riquezas para a bênção de todos os seus habitantes. Isso que ele diz aí, que não descubram vossos planos secretos, é uma expressão idiomática hebraica, que significa constrangimento ou vergonha. Isaías 3,17. O constrangimento deles se concentrava na situação financeira difícil que os levou a Salém em busca de tesouros. Versículo 5. Não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Isso se refere à dívida contraída pelo profeta Joseph Smith e outros líderes da igreja, como agentes da igreja na compra de terras, na construção do templo de Kirtland e no abastecimento de estabelecimentos comerciais de propriedade da igreja. A maior parte da dívida era na forma de contratos firmados com o propósito de comprar propriedades e bens recebidos a crédito de comerciantes. É difícil, a partir dos registros existentes, determinar o valor exato da dívida acumulativa contraída naquela época. Versículo 9. Esse local podereis alugar. Indagai diligentemente a respeito dos habitantes mais antigos e fundadores desta cidade. Os irmãos alugaram uma casa em Salém por 1 mês. E essa revelação, que desperta o interesse pelos seus parentes falecidos, ocorre alguns anos antes dos princípios associados ao trabalho do templo serem revelados. Foi dada em Salem, sede do condado de Essex, Massachusetts, Robert Smith, o primeiro da família do profeta Joseph Smith na América, estabeleceu-se aqui. Da mesma forma, registros de muitos dos progenitores das primeiras famílias da igreja seriam encontrados em Salém mais tarde. Versículo 11. Portanto, sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado. Sedes espertos como as serpentes, aproveitando qualquer oportunidade, mas sem pecado, sem dolo. E ordenarei todas as coisas para o vosso bem, tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las. Amém. Então, às vezes, nós retardamos o tempo do Senhor, porque nós, depressamente, não somos capazes de receber o que Ele tem para nos dar. Então, que nós possamos ser mais apressados, para que mais apressadamente o Senhor nos dê a sua porção. Seção 112. Essa revelação foi dada durante um dos dias mais sombrios da história da igreja. Assim como a noite sucede o dia, a luz e a glória que cercaram a dedicação do templo de Kirtland foram suplantadas pelas trevas e pelo mal. No verão de 1837, membros do Quórum dos 12, testemunhas do Livro de Mórmon e outros líderes importantes do sacerdócio reuniram-se na sala superior do templo para organizar e destituir Joseph Smith como profeta do Senhor. Seu plano era organizar uma nova igreja com David Whitman à frente. Eles estavam determinados a rejeitar o profeta,
o Livro de Mórmon e o sacerdócio, enquanto buscavam unir o mundo cristão em torno do arrependimento, do batismo e da Bíblia. Em meio a essa escuridão, Joseph Smith disse: Deus me revelou que algo novo precisava ser feito para a salvação de sua igreja. Heber C. Kimball relatou que o profeta Joseph Smith veio até ele enquanto estava no templo de Kirtland e disse: Irmão Heber, o Espírito do Senhor sussurrou-me que meu servo Heber vá à Inglaterra e proclame meu evangelho e abra a porta da salvação para aquela nação. A sessão 112 foi dada no dia em que o evangelho foi pregado pela primeira vez na Inglaterra. Foi dirigida a Thomas B. Marsh, então presidente do Quórum dos Doze e, portanto, o homem com direito a uma revelação sobre os deveres daquele quórum. Essa revelação é de singular importância para identificar os direitos e a autoridade dos 12 na declaração do Evangelho às nações da terra e para especificar sua relação com a primeira presidência. Versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor a ti, meu servo Thomas. Ouvi tuas orações e tuas esmolas subiram como um memorial diante de mim, em favor daqueles teus irmãos que foram escolhidos e ordenados para prestar testemunho de meu nome e enviá-lo a todas as nações, tribos, línguas e povos pela instrumentalidade de meus servos. Essas mesmas palavras foram proferidas pelo anjo do Senhor que apareceu a Cornélio, um gentio, ordenando-lhe que mandasse chamar Pedro, de quem ele e sua família receberam o Evangelho. Atos, capítulo 10, versículos 1 a 4. Foram, disse o anjo, as esmolas de Cornélio, ou seja, boas obras que lhe abriram os céus e suas bênçãos. Da mesma forma, o Senhor falou a Leí em sonho, dizendo: Bendito és tu, Leí, pelas coisas que fizeste, e porque foste fiel, e declaraste a este povo as coisas que te ordenei. 1 Nefe 2, 1. Este princípio, frequentemente repetido nas Escrituras, é que os céus se abrem para aqueles cujas obras são obras de retidão. Fomos escolhidos para prestar testemunho do nome do Senhor. Na revelação dada aos 12, na época em que foram chamados, o Senhor disse: os 12 conselheiros viajantes são chamados para serem os 12 apóstolos, ou testemunhas especiais do nome de Cristo em todo o mundo, diferindo assim de outros oficiais da Igreja nos deveres de seu chamado. Doutrina e Convênios, 107, 23. Versículo 4. Que teu coração tenha bom ânimo perante minha face, e prestarás testemunho de meu nome, não só aos gentios, como também aos judeus, e enviarás minha palavra aos confins da terra. É ofício e chamado de um apóstolo, testificar de Cristo e de tudo o que leva propriamente o seu nome, isto é, tudo o que é feito sob a direção do sacerdócio. É dever dos 12 ensinar o evangelho entre as nações da terra e zelar para que os assuntos da igreja sejam devidamente regulados onde quer que ela tenha sido organizada. Versículo 5. Contende, portanto, toda manhã, e dia após dia emite a tua voz de advertência, e quando vier a noite, não permitas que os habitantes da terra adormeçam por causa de tuas palavras. No início do século XIX, essa frase contender significava usar esforços sérios para obter ou defender e preservar. Então ele não deveria medir esforços, seja de manhã, tarde ou noite, para proclamar o nome do Senhor. Versículo 6. Que se conheça a tua morada em Sião e não removas tua casa, porque eu, o Senhor, tenho uma grande obra para fazeres, proclamando meu nome entre os filhos dos homens. Os 12 devem fazer o evangelho conhecido entre todos os homens. E no versículo 7, portanto, cinge os teus lombos para o trabalho, que se calcem também os teus pés, pois foste escolhido e o teu caminho fica entre as montanhas e entre muitas nações. Calçar os pés significava estar calçado e pronto para viajar. Para mostrar que estavam prontos para a jornada, os israelitas foram ordenados
a comer a Páscoa calçados. Êxodo 12, 11. Da mesma forma, Cristo ordenou a seus discípulos que fossem calçados com sandálias. Marcos 6, 9. Para que estivessem prontos para ir e publicar o Evangelho. O Senhor aqui orienta Thomas B. Marsh a estar pronto para viajar no dever de seu ofício. Isaías escreveu: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, do que traz boas novas de coisas boas, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. As revelações da restauração usam a mesma imagem para anunciar boas novas, particularmente da publicação do Livro de Mórmon. Doutrina e Convênios 128, 19. Versículo 8. E por tua palavra, muitos soberbos serão humilhados, e por tua palavra, muitos humildes serão exaltados. Podemos cruzar esse versículo com Lucas, capítulo 1, versículo 52. Versículo 10 da seção 112. Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão, e te dará resposta às tuas orações. É o título do nosso hino Sê humilde e uma das primeiras estrofes. Aqui, a falha de Thomas B. Marsh em acatar o conselho dado a ele nesse versículo fez com que o Espírito do Senhor, eventualmente, se afastasse dele. George A. Smith, Heber C. Kimball e Orson Hyde relatam experiências interessantes sobre a rejeição do Elder Marsh às admoestações do Senhor e a sua apostasia da igreja. George Albert Smith conta a história. A esposa de Thomas B. Marsh, que era então presidente dos 12 apóstolos, e a irmã Harris, concluíram que trocariam o leite para fazer um queijo um pouco maior do que conseguiriam de outra forma. Para garantir que a justiça fosse feita, foi acordado que não deveriam guardar as sobras, mas que o leite e as sobras deveriam ser levados juntos. Pequenos assuntos para discutir aqui, com certeza, duas mulheres trocando leite para fazer queijo. Esse é o resumo da ópera. Sra. Harris, ao que parece, foi fiel ao acordo e levou o leite e as sobras para a Sra. Marsh. Mas a Sra. Marsh, desejando fazer um queijo ainda melhor, guardou meio litro de sobras de cada vaca e enviou o leite sem as sobras para a Sra. Harris. Finalmente, vazou a informação de que a Sra. Marsh havia guardado as sobras, e a questão passou a ser resolvida pelos mestres. Eles começaram a examinar o caso e ficou provado que a Sra. Marsh havia guardado as sobras e, consequentemente, havia prejudicado a Sra. Harris em relação a essa quantia. O mestre interpôs um recurso ao bispo e um julgamento regular da igreja foi realizado. O presidente Marsh não considerou que o bispo tivesse feito justiça a ele e a sua esposa, pois decidiram que as sobras haviam sido guardadas indevidamente e que a mulher havia violado seu acordo. Marsh imediatamente apelou ao Sumo Conselho, que investigou a questão com muita paciência, e garanto que eles levavam o caso a sério. Marsh, extremamente ansioso para preservar o caráter de sua esposa, visto que era o presidente dos 12 apóstolos e um grande homem em Israel, fez uma defesa desesperada, mas o Sumo Conselho finalmente confirmou a decisão do bispo. Marsh, não satisfeito, apelou à primeira presidência da igreja e Joseph e seus conselheiros tiveram que analisar o caso e aprovaram a decisão do Sumo Conselho. Esse pequeno caso, como vocês observarão, gerou uma comoção considerável e Thomas B. Marsh então declarou que preservaria o caráter de sua esposa, mesmo que tivesse que ir para o inferno por conta disso. O então presidente dos 12 apóstolos, o homem que deveria ter sido o primeiro a fazer justiça e reparar os erros cometidos por qualquer membro de sua família, assumiu essa posição. E o que aconteceu depois? Ele compareceu perante um magistrado e jurou que os Mormons, entre aspas, eram hostis ao estado do Missouri. Essa declaração resultou em uma ordem de extermínio do governo do Missouri, que expulsou cerca de 15 mil santos de seus lares
e habitações. Heber C. Kimball relatou que na época em que ele, Thomas B. Marsh, estava se preparando para deixar esta igreja, recebeu uma revelação na imprensa. Ele se recolheu, orou e foi humilde. E Deus lhe deu uma revelação e ele a escreveu. Havia de 3 a 5 páginas. E quando ele saiu, leu-a para o irmão Brigham Young e para mim. Nessa revelação, Deus lhe disse o que fazer. E isso era que devia apoiar o irmão Joseph e crer que o que o irmão Joseph havia dito era verdade. Mas não. Ele tomou a iniciativa de apoiar sua esposa e se opor ao profeta de Deus, e ela o desviou. Por fim, aprendemos com Orson Hyde, que compartilhou o espírito de apostasia com Thomas B. Marsh. Durante nossa tentação, David W. Patton foi baleado pelo inimigo e vários dias depois, enquanto Thus B. e eu estávamos sentados juntos em uma cabana de madeira em meditação silenciosa, alguns o bateram no ombro e disseram com um semblante cheio da mais profunda ansiedade e solicitude: Thomas, por que você se esqueceu tão cedo? Thomas me disse que era David W. Patton, com quem, não muito tempo antes, havia feito um pacto de permanecer fiel e leal até o fim. Versículo 12. E ora por teus irmãos dos 12, admoesta-os severamente por causa de meu nome, e que sejam admoestados por todos os seus pecados, e, perante mim, ser fiel a meu nome. Nenhum homem bom jamais escapou da atenção do adversário. Satanás, que confrontou o Salvador face a face, pode-se esperar que demonstre a mesma atenção a todos os que foram chamados a testemunhar de seu nome. Aos 12 nefitas, o Salvador disse: em verdade vos digo, que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. 3 Nef 18:15. Os apóstolos sofrem as mesmas tentações e fragilidades que todos os outros homens. Versículo 13. E depois de suas tentações e muitas tribulações, eis que eu, o Senhor, procurá-los-ei. E se não endurecerem o coração e não enrijecerem a cerviz contra mim, serão convertidos e curá-los-ei. Sobre esses tempos difíceis em Kirtland, John Taylor escreveu: houve um sentimento muito amargo, despertado por vários homens que haviam apostatado. Parley P. Pratt foi um dos afetados. Ele, no entanto, não chegou ao ponto em que alguns chegaram, e Orson Pratt havia compartilhado mais ou menos desse espírito. Como prova de sua integridade, o Elder Pratt relatou essa experiência em sua autobiografia, dizendo: por volta dessa época, depois que voltei do Canadá, houve conflitos e discórdias na igreja em Kirtland, e muitos se afastaram e se tornaram inimigos e apóstatas. Houve também invejas, mentiras, conflitos e divisões, que causaram muitos problemas e tristezas. Por esses espíritos também fui acusado, deturpado e insultado. E certa vez também fui dominado pelo mesmo espírito em grande medida, e parecia que os próprios poderes das trevas que guerreiam contra os santos estavam soltos sobre mim. Mas o Senhor conhecia minha fé, meu zelo, minha integridade de propósito e me deu a vitória. Fui até o irmão Joseph Smith em lágrimas e, com o coração quebrantado e o espírito contrito, confessei onde havia errado em espírito, murmurado ou feito ou dito algo errado. Ele me perdoou francamente, orou por mim e me abençoou. Assim, pela experiência, aprendi mais plenamente a discernir e a contrastar os dois espíritos, e a resistir a um e a pegar-me ao outro. E, sendo tentado em todos os pontos, assim como os outros, aprendi a suportar, desculpar e socorrer aqueles que são tentados. Somos informados que Orson Hyde quase desertou, mas por acaso participou da reunião em que Heber C. Kimball estava sendo designado para sua missão na Inglaterra. Humilhado pelo espírito que sentia, ele reconheceu suas falhas ao profeta, buscou perdão e pediu para acompanhar o Elder Kimball em sua missão. O profeta o designou para esse chamado e mais tarde ele desempenhou um papel significativo naquela missão
que provou ser a salvação da igreja. Lucas Johnson, Lyman E. Johnson e John F. Boynton foram excluídos do Quórum dos 12 na conferência realizada em 3 de setembro de 1837, menos de um mês e meio após essa revelação ter sido dada. Como isso se refere ao Quórum dos 12 apóstolos, levanta-se a seguinte questão: como os homens poderiam ser chamados ao apostolado e ao mesmo tempo não se converterem? Primeiro, deve-se notar que ter um testemunho e ser convertido não são necessariamente a mesma coisa. Um testemunho vem pelo testemunho do Espírito e deixa a pessoa com o conhecimento de que algo é verdadeiro. A conversão, por outro lado, é o fruto ou recompensa de agir de acordo com o testemunho do Espírito. A conversão vem somente no discipulado, na vivência do Evangelho. Ser convertido é nascer de novo, despojar-se do mundo e andar com os santos. Vem ao despojar-se do homem natural e revestir-se de Cristo. Assim, a verdadeira conversão é um processo e ocorre somente com o passar do tempo. O apóstolo Pedro é a ilustração clássica de um convertido. Depois de aceitar Jesus como o Messias, depois de ser batizado, depois de passar 3 anos inteiros em companhia quase constante do Filho de Deus, depois de ser ordenado elder e apóstolo, depois de sair em missão, curando enfermos e realizando outros milagres, depois de andar sobre as águas em meio às ondas tempestuosas do mar da Galileia, depois de dar um fervoroso testemunho da divindade do Salvador. Depois de tudo isso e muito mais, Jesus lhe disse: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22, 32. Foi somente então que Pedro se reconciliou com Deus e se tornou uma nova criatura pelo poder do Espírito Santo. A conversão de Pedro se manifestou em suas ações valorosas desde o primeiro Pentecostes após a morte de Cristo até sua morte em uma cruz romana. João 21, 18. Versículo 14. Ora, digo a ti, e o que digo a ti, digo a todos os 12, erguei-vos e cingi vossos lombos, tomai vossa cruz, segui-me e apacentai minhas ovelhas. Essa injunção divina de segui-lo, repetidamente dada aos 12 no meridiano dos tempos, marca o verdadeiro caminho da salvação. A salvação não se encontra meramente em professar a Cristo, mas sim em segui-lo ou imitá-lo, como veremos no versículo 26. Não vos exalteis, não vos rebeleis contra meu servo Joseph, pois em verdade vos digo que estou com ele, minha mão estará sobre ele. E as chaves que lhe dei, como também a vós, não serão tiradas dele até que eu venha, diz o versículo 15 da seção 112. O principal encargo do apostolado é ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Todo o seu tempo, talentos e interesses devem ser concentrados nesse ministério. Todo o resto é secundário. Eles são embaixadores pessoais de Cristo, portanto, não é seu propósito promover a si mesmos nem um ponto de vista pessoal. Os apóstolos devem conhecer o Evangelho daquele por quem foram chamados a falar. Ir além desse Evangelho é usurpar a mordomia. O espírito das trevas em Kirtland, em 1837, era tão penetrante que nenhum quórum do sacerdócio conseguia escapar dele. E essa névoa de escuridão não se dissipou rapidamente. Na conferência trimestral realizada em Far West, em 7 de abril de 1838, David W. Patton declarou que, como membro do Quórum dos 12, podia recomendar com confiança Thomas B. Marsh, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt e Orson Pratt como homens de Deus. No entanto, num espírito de discernimento e não de menosprezo, declarou que duvidava um pouco de William Smith e que não podia recomendar William E. McLellin, Lucas Johnson, Lyman E. Johnson ou John F. Boynton. Como o tempo provaria, os discernimentos do Elder Patton eram válidos. John Taylor, que seria chamado para preencher o lugar de um dos apóstolos caídos em dezembro do ano seguinte, teve a oportunidade de aconselhar Parley P. Pratt, também apóstolo e missionário que o havia convertido. O Elder Taylor relatou parte desse diálogo da seguinte maneira:
Estou surpreso em ouvi-lo falar assim, irmão Parley. Antes de deixar o Canadá, você prestou um forte testemunho de que Joseph Smith era um profeta de Deus e da veracidade da obra que ele inaugurou. E disse que sabia dessas coisas por revelação e pelo dom do Espírito Santo. Você me deu uma ordem expressa de que, mesmo que você ou um anjo do céu declarasse qualquer outra coisa, eu não deveria acreditar. Irmão Parley, não é um homem que estou seguindo, mas o Senhor. Os princípios que você me ensinou me levaram a ele, e agora tenho o mesmo testemunho com o qual você se regozijou naquela época. Se a obra era verdadeira há 6 meses, é verdadeira hoje. Se Joseph era um profeta naquela época, ele é um profeta agora. Versículo 16. Em verdade eu te digo, meu servo Thomas, és o homem que escolhi para possuir as chaves de meu reino no que diz respeito aos 12 entre todas as nações. Cada membro do quórum dos 12 possui todas as chaves do reino que recebe no momento de sua ordenação àquele quórum. No entanto, eles usam essas chaves, que constituem o direito de presidência, somente sob a direção da primeira presidência e do seu próprio presidente de quórum. Tal disciplina é essencial para que a casa do Senhor continue sendo uma casa de ordem. Versículo 17. A fim de que sejas meu servo para abrir a porta do reino em todos os lugares em que o meu servo Joseph, e meu servo Sidney, e meu servo Hiram não puderem ir. Neste versículo, a primeira presidência é anunciada como sendo composta por Joseph Smith, Sidney Rigdon e Hiram Smith. Talvez o manuscrito mais antigo dessa revelação tenha sido registrado por Frederick G. Williams. O que torna isso especialmente interessante é que o Elder Williams era o segundo conselheiro na presidência na época. Várias fontes nos ajudam a entender o contexto do recebimento desta revelação. 1. No livro de Atas do Conselho de Kirtland, aprendemos que em 29 de maio, cerca de 2 meses antes do recebimento dessa revelação, queixas foram apresentadas ao Sumo Conselho de Kirtland contra Frederick G. Williams, David Whitmer, Parley P. Pratt, Lyman Johnson e Warren Parrish. O Elder Williams contestou a autoridade do Conselho de acordo com o livro de convênios para julgá-lo, pois, como membro da primeira presidência, ele seria julgado por um tribunal episcopal, ou seja, um tribunal presidido pelo bispo-presidente, conforme especificado na revelação sobre o sacerdócio dada em 28 de março de 1835, Doutrina e Convênios 107/82. Concordou-se, com razão, que o Conselho não tinha autoridade para julgá-lo, e as acusações contra ele foram retiradas. 2. Aparentemente, foi em julho que Joseph Smith soube que dinheiro havia desaparecido da Sociedade de Previdência de Kirtland. Ele foi imediatamente a Frederick G. Williams, o magistrado nomeado, para obter um mandado de busca. Em sua história, a mãe do profeta, Lucy Mack Smith, diz que o pedido foi categoricamente recusado e, em seguida, registra o seguinte diálogo entre o profeta e seu conselheiro. Se me der um mandado, posso obter o dinheiro, mas se não me der, eu o retirarei do seu cargo. Bem, então, retire-o, disse Williams, e daremos as mãos sobre ele. Muito bem, disse Joseph, de agora em diante, eu o excluo do meu quórum em nome do Senhor. E Williams, irado, respondeu, Amém. Joseph apresentou uma queixa contra ele por negligência no dever como oficial de justiça, razão pela qual seu ministério lhe foi tirado e entregue a Oliver Cowdery. 3. Ezra Granger Williams, filho de Frederick G. Williams, afirma ter estado presente na ocasião em que seu pai e Joseph Smith se desentenderam verbalmente e Joseph o dispensou como conselheiro. Conforme ele conta a história, Joseph queria pedir dinheiro emprestado e seu pai não autorizou. Pouco depois, ele disse que o profeta retornou e, de joelhos, chorando como uma criança, humildemente pediu perdão a meu pai, admitindo que ele estava errado e que meu pai estava certo. Ele implorou que continuasse sendo seu amigo e continuasse ao seu lado como de costume. Meu pai o perdoou de bom grado, mas respondeu, não, pois o povo nunca mais teria a confiança nele que tinha antes. 4. Embora a contrição do profeta no relato acima pareça exagerada, certamente era de seu feitio reconhecer livremente os erros,
caso sentisse que os havia cometido. Supondo que esse fosse o caso, neste caso, não teria sido incomum que Frederick G. Williams voltasse em seu auxílio para registrar esta revelação e, ao mesmo tempo, não se sentisse ofendido ou surpreso quando Hiram Smith foi nomeado conselheiro na presidência em seu lugar. 5. Em uma conferência realizada em 3 de setembro de 1837, o presidente Smith apresentou Sidney Rigdon e Frederick G. Williams como seus conselheiros e constituiu consigo mesmo os 3 primeiros presidentes da igreja, votado unanimemente a favor, exceto Frederick G. Williams, que não foi aprovado por unanimidade. O presidente Smith então apresentou Oliver Cowdery, Joseph Smith Sr., Hiram Smith e John Smith como conselheiros assistentes. Estes 4 últimos, juntamente com os 3 primeiros, devem ser considerados os cabeças da igreja, aprovado por unanimidade. 6. Em uma conferência da igreja realizada em 7 de novembro de 1837 em Far West, a proposta de apoiar o presidente Williams na presidência encontrou novamente oposição e, após um longo debate, Hiram Smith foi indicado para substituí-lo. E 7. O presidente Joseph Fielding Smith observa que, em 8 de julho de 1838, o profeta recebeu uma revelação em benefício de Frederick G. Williams e William W. Phelps. Sobre o elder Williams, o presidente Joseph Fielding Smith observou: o profeta o amava profundamente e escreveu em seu registro: o irmão Frederick G. Williams é um daqueles homens em quem deposito a maior confiança, pois o encontrei sempre cheio de amor e bondade fraternal. Ele não é um homem de muitas palavras, mas é sempre vitorioso, devido à sua mente constante. Ele participou do espírito rebelde em Kirtland e teve que ser desobrigado de seu alto chamado e perdeu sua posição na igreja. No entanto, foi batizado novamente em 5 de agosto de 1838, após demonstrar arrependimento. A revelação que o profeta recebeu para o benefício de Frederick G. Williams e William W. Phelps diz o seguinte: em verdade, assim diz o Senhor, em consequência de suas transgressões, sua antiga posição foi-lhes retirada e agora, se quiserem ser salvos, que sejam ordenados como elders em minha igreja para pregar meu evangelho e viajar de terra em terra e de lugar em lugar, para reunir meus eleitos a mim, diz o Senhor, e que este seja o seu trabalho de agora em diante. Amém. Versículo 20. Quem recebe minha palavra, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aqueles que enviei. A primeira presidência, a quem te dei como conselheiros por causa de meu nome. Aceitar o Senhor é aceitar a sua palavra, é descobrir a sua vontade e cumpri-la. Por outro lado, rejeitar a sua palavra, as revelações que ele dá por meio de seus servos ungidos, é rejeitá-lo. Assim como não podemos dizer com coerência que amamos o Pai enquanto rejeitamos o Filho, também não podemos professar amar o Filho enquanto rejeitamos aqueles que ele enviou em seu nome para cumprir a sua vontade. Aceitar os seus servos é aceitá-lo. Rejeitá-los é rejeitá-lo. Versículo 23. Em verdade, eu te digo, trevas cobrem a terra, e densa escuridão a mente do povo. E toda a carne corrompeu-se diante de minha face. Na imagem de uma parábola do Novo Testamento, a rede do Evangelho havia sido lançada, e todos os tipos de peixes haviam sido recolhidos. Mateus 13, 47 a 50. O fracasso da sociedade antibancária de Kirtland resultaria, por assim dizer, numa separação dos peixes bons dos ruins. Essa separação contribuiu muito para purificar a igreja daqueles que não teriam fé para aceitar o que seria revelado em Nauvoo e para empreender a jornada para o oeste. Esses versículos também se aplicam a um dia futuro em que os verdadeiros santos serão separados daqueles que apenas professam ser santos. O mundo cego pelo pecado não é capaz de ver a luz do Evangelho. No prefácio de Doutrina e Convênios, seção 1, o Senhor declarou: aquele que não se arrepender, até mesmo a luz que recebeu lhe será tirada, porque meu espírito não contenderá para sempre com um homem.
Versículo 33. Mais tarde ele disse: aquele ser maligno vem e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens pela desobediência. Doutrina e Convênios 93, 39. Dos versículos 30 a 32, nós vamos ler sobre os 12 possuírem as chaves. Esses versículos vão ensinar que cada membro do quórum dos 12 apóstolos e da primeira presidência possui todas as chaves do reino. Ou seja, cada membro desses dois quórums possuiria todas as chaves do reino. Por essa razão, agora apoiamos os membros desses dois quórums como profetas, videntes e reveladores. É até uma das perguntas da recomendação para o templo. Isso, contudo, não era o caso quando essa revelação foi dada. Foi somente no final do ministério de Joseph Smith em Nauvoo que todas as chaves foram restauradas em plenitude aos 12. Nós hoje, que estamos sem o querido profeta Russell M. Nelson, estamos sendo dirigidos pelo quórum dos 12 apóstolos, tendo Dallin A. Oaks como seu apóstolo sênior, como presidente e respondendo pela igreja. Porque em conjunto, esses 14 homens possuem todas as chaves do reino na terra. Wilford Woodruff descreveu o tempo em que essas chaves foram concedidas. No inverno de 1843 a 44, Joseph Smith, o profeta de Deus, reuniu os 12 apóstolos na cidade de Nauvoo e passou muitos dias conosco, concedendo-nos nossas investiduras e ensinando-nos os gloriosos princípios que Deus lhe havia revelado. E em certa ocasião, ele ficou de pé entre nós por quase 3 horas, declarando-nos a grande e última dispensação que Deus havia determinado que sua mão realizasse na terra nesses últimos dias. A sala encheu-se como se fosse um fogo consumidor. O profeta estava revestido de grande parte do poder de Deus, e seu rosto brilhava e era transparentemente claro. E ele encerrou aquele discurso que jamais será esquecido nesta vida ou na eternidade, com as seguintes palavras: irmãos, tenho sentido grande tristeza no coração por medo de ser tirado da terra com as chaves do reino de Deus sobre mim, sem selá-las sobre a cabeça de outros homens. Deus selou sobre minha cabeça todas as chaves do reino de Deus necessárias para organizar e edificar a igreja, Sião, e o reino de Deus na terra, e para preparar os santos para a vinda do Filho do Homem. Agora, irmãos, agradeço a Deus por ter vivido para ver o dia em que fui capaz de lhes dar suas investiduras, e agora selei sobre suas cabeças todos os poderes do sacerdócio arônico e de Melquisedeque e do apostolado, com todas as chaves e poderes correspondentes que Deus selou sobre mim. E agora transfiro todo o trabalho, fardo e cuidado desta igreja e reino de Deus sobre seus ombros. E agora ordeno a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que levantem os ombros e carreguem esta igreja e reino de Deus diante do céu e da terra, e diante de Deus, dos anjos e dos homens. E se não o fizerdes, sereis condenados. Várias dispensações exigiram a restauração do sacerdócio com todas as suas chaves, poderes e autoridade. A nossa é a última dispensação desse tipo, conforme previsto pelo profeta Daniel. O evangelho restaurado e a igreja restabelecida nunca mais seriam perdidos ou deixados para outros povos. Daniel 2:44. Esses versículos asseguraram aos santos que aqueles que buscassem derrubar a igreja em Kirtland não teriam sucesso. Versículo 34. Sede fiéis até que eu venha, pois depressa venho, e meu galardão está comigo para recompensar cada homem de acordo com suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Amém. Essa descrição do retorno do Senhor fala como ele vem e não quando. Embora ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, essa frase ensina que quando ele aparecer, será repentinamente, pegando os perversos desprevenidos. Seção 113. Na história da restauração, as circunstâncias mais difíceis consistentemente trouxeram à tona os mais ricos tesouros do céu.
À medida que o espírito de apostasia continuava a crescer em Kirtland, tornou-se necessário que o profeta fugisse para sua própria segurança. Em janeiro de 1838, Joseph Smith registrou: um novo ano amanheceu sobre a igreja em Kirtland com toda a amargura do espírito de abnegação apóstata, que continuou a se enfurecer e a se tornar cada vez mais intenso, até que o elder Rigdon e eu fomos obrigados a fugir de sua influência mortal, como fizeram os apóstolos e profetas da antiguidade, e como Jesus disse: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Na noite de 12 de janeiro, por volta das 10 horas, deixamos Kirtland a cavalo, para escapar da violência da multidão, que estava prestes a explodir sobre nós sob a capa de um processo legal para encobrir os desígnios infernais de nossos inimigos e para se salvarem do justo julgamento da lei. O tempo estava extremamente frio. Fomos obrigados a nos esconder em nossas carroças, às vezes, para escapar das garras de nossos perseguidores, que continuaram sua perseguição por mais de 200 milhas de Kirtland, armados com pistolas e armas de fogo, buscando nossas vidas. Eles frequentemente cruzavam nosso caminho. 2 vezes estavam nas casas onde paramos. Uma vez passamos a noite toda na mesma casa que eles, com apenas uma divisória entre nós e eles. E ouvimos seus juramentos, imprecações e ameaças a nosso respeito, se pudessem nos pegar. E tarde da noite eles entraram em nosso quarto e nos examinaram, mas decidiram que não éramos os homens. Em outras ocasiões, passávamos por eles nas ruas e os olhávamos, e eles nos olhavam, mas não nos reconheciam. Um certo Lyons era um dos nossos perseguidores. Em 14 de março, o profeta chegou a Far West, Missouri, onde foi recebido pelos santos. Naquele dia, ou logo depois, ele recebeu a seguinte revelação. As circunstâncias específicas que a suscitaram são desconhecidas. Sabemos, no entanto, que Isaías 11 era de particular interesse para Joseph Smith, porque foi uma das principais passagens citadas por Moroni quando este veio inicialmente instruí-lo. Versículo 1. Quem é o tronco de Jessé mencionado nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 11 de Isaías? O texto mencionado em Isaías diz: e brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo brotará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará entender prontamente no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O profeta Joseph Smith indicou que na noite de 21 de setembro de 1823, Moroni citou o 11º capítulo de Isaías, dizendo que estava prestes a se cumprir. Os 2 últimos versículos de Isaías 10 falam do Senhor, ou do silvicultor, podando e desbastando as árvores da floresta. Essas árvores representam o poder e a glória de governantes estrangeiros e, claro, de suas nações. Assim, a madeira morta e a vegetação rasteira são removidos para preparar o caminho para que um novo broto, ou tronco, cresça do toco de Jessé. Por meio dessa imagem, somos convidados a olhar para o toco de uma árvore, outrora grandiosa, para ver um novo ramo brotar. Em outras palavras, depois que a grande dinastia ou árvore de Davi for cortada, um novo ramo da família real brotará. A intenção dessa imagem é, de forma velada, dizer que Cristo será descendente de Jessé, pai de Davi, e que desse tronco surgirá uma vara, que será o grande profeta da restauração. Temos a resposta do Senhor no versículo 2 e no versículo 3 da seção 113. O que é o rebento mencionado no primeiro versículo do capítulo 11 de Isaías, que brotaria do tronco de Jessé? Como indicado no versículo seguinte, a vara representa um servo de Cristo. A vara, no hebraico shoter, cresce como um broto do caule ou tronco da árvore.
ela cresce até se tornar um ramo robusto que, quando cortado da árvore, é usado como cajado de pastor. O ponto de fixação à árvore é retirado com um galho e trabalhado em um nó grosso na ponta do cajado, que o pastor usa tanto como arma contra predadores, quanto para guiar seu rebanho. A imagem de Isaías é uma descrição perfeita de uma vara que é serva nas mãos de Cristo, no versículo 4, o bom pastor. Dos versículos 4 a 6, eis que assim diz o Senhor: é um servo nas mãos de Cristo, que em parte é descendente de Jessé, assim como de Efraim, ou seja, da casa de José, a quem foi dado muito poder. Versículo 5, o que é a raiz de Jessé mencionada no versículo 10 do capítulo 11, versículo 6, eis que assim diz o Senhor, é um descendente de Jessé, assim como de José, a quem por direito pertence o sacerdócio e as chaves do reino, posto por estandarte e para a coligação de meu povo nos últimos dias.